Iniciando a reunião aí do Grupo de Estudos Pedro Promac, se senta nos 3 eixos: estudo marxismo, leninismo, maoísmo, estudo da realidade brasileira e balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. Hoje a gente vai estar debatendo esse texto sobre a atualidade da tese de Lenin sobre o imperialismo. Essa tese que é tão machucada, tão magoada por vários movimentos revisionistas, oportunistas e tal, trotskistas e etc e tudo mais. Ampla maioria de teorias que são do inimigo, né, sobre o imperialismo, além dos bobos alegres que falam de imperialismo sem saber nem o que é. E é muito importante esse texto, como eu falei, que eu disse lá na outra reunião, que a gente já discutiu ele, e vou estar dizendo de novo aqui, que é o fato de que a gente tem que sempre colocar o imperialismo no verdadeiro sentido que ele tem, que é toda essa questão econômica que define o que é o imperialismo, né? Porque muito se fala de imperialismo, muitas vezes a esquerda, principalmente aqui no Brasil depois da década de 90, né, depois da hegemonia petista e tal, que a gente acabou perdendo a palavra imperialismo da nossa boca, assim como a palavra revolução, ela parou de ser dita e tal. E depois as pessoas começaram a falar de imperialismo e tal, 2015 para cá, um pouco mais, né, não tanto quanto deveria ser, mas não se atentando para a questão central, que é a questão econômica do imperialismo, né? Geralmente as pessoas falam de imperialismo como se fosse só intervenção e tal, invasão e tudo mais, como se fosse o colonialismo aberto mesmo, e não essa etapa superior do capitalismo, uma etapa putrefata, né? Então o imperialismo tem vários eixos, assim, tipo, vários traços fundamentais, como diz o texto, que definem o que ele é, né, enquanto capitalismo mundial e enquanto determinada gama de países e tudo mais, enquanto definição econômica mesmo, não só a questão mais prática, assim, mais imediata. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que até não botam fé na tese de Lenin sobre o imperialismo e tal, pessoas de esquerda liberal ou pessoas que se interessam por política no geral e tal, mas só que não se atenta para essa questão, né, a centralidade da questão econômica, que o imperialismo é uma fase monopolista do capitalismo, não é simplesmente uma vontade ou uma imposição aberta, assim, e tal, sabe? Mas uma dependência de uma ampla maioria de países por parte de uns poucos países aí ricaços, né? Então eu vou falar aí das características fundamentais do imperialismo e vou abrir para fala, como a gente está organizando aí o grupo. Então, os traços fundamentais, de acordo com Lenin, que distinguem o imperialismo do velho capitalismo, o capitalismo monopolista, que substitui o capitalismo de livre concorrência, ainda existindo a concorrência, como vai dizer o texto mais à frente, só que numa nova maneira, né, muito superior à concorrência como ela era antes, e até existe a concorrência como mais ou menos ela era antes, porém existem os monopólios que agem em cima dela. Os monopólios, eles se tornam dominantes em toda a produção, eles monopolizam as matérias-primas, monopolizam as indústrias, monopolizam o consumo, monopolizam tudo, e formam esses cartéis através de suas organizações industrial, financeiras e tal. O capital bancário e o capital industrial, que se unem e formam o capital financeiro, isso também é muito importante ser dito, porque tem muitas organizações reformistas e tudo mais que falam do capitalismo, aí falam do capital financeiro como se fosse uma coisa separada do capital industrial, aí fazem uma separação assim, capital produtivo, capital financeiro, que até você encontra isso em várias literaturas acadêmicas e tal, mas é algo que não tem nada a ver, que o capital financeiro é exatamente a união do capital bancário e do capital industrial, de modo que o capital industrial depende tanto do bancário, que o capital bancário passa a ser o próprio capital industrial, muitas das vezes. A exportação de capitais, isso é muito importante, que em determinados países se acumulou tanto capital
que foi necessário exportar para outros países, principalmente países, como a gente vai ver, que tem matérias-primas, mão de obra barata, tudo mais, países que essa exportação de capitais vai valer a pena no sentido do lucro máximo e não mais da taxa média de lucro como era antes. Na época do imperialismo, intensifica-se a luta e pugna entre os diferentes monopólios, unidos a seus governos burgueses, não apenas pela venda de mercadorias, mas pela ocupação colonial de territórios, visando a monopolização de fontes de matérias-primas, mão de obra barata, busca do controle monopolista dos investimentos capitais em países coloniais e semicoloniais. E, enfim, o imperialismo é a antecâmara da Revolução Socialista, como eu falei, o imperialismo é a fase putrefata do capitalismo, é a fase da queda do capitalismo. O imperialismo prepara as bases materiais para a substituição do velho regime pelo socialismo, substituindo a era das revoluções burguesas pela das revoluções proletárias. E na etapa imperialista, o capitalismo se torna antiquada a ideia que o socialismo vai triunfar primeiramente nos países onde tem o capitalismo mais desenvolvido e as forças produtivas, no geral, mais desenvolvidas, sendo substituída pela ideia de que o socialismo vai triunfar nos países não que são menos desenvolvidos, mas que têm um médio desenvolvimento e tal, mas que comportam as principais contradições do imperialismo e tal. Então, os países mais pobres, os países coloniais e semicoloniais. Aí eu vou abrir para fala aí, para os camaradas falarem. Pô, também, minha fala vai ser breve, que é só para pontuar o negócio da alegação de subimperialismo, né? Pô, que alegam assim, o Brasil é subimperialista, a gente tem aqui um capitalismo desenvolvido, subimperialista, extremamente nocivo e assassino. É importante dizer que, como o Pedro colocou, que uma das características do imperialismo é o desenvolvimento do capital financeiro, que é a fusão do capital bancário com o capital industrial, que forma um capital financeiro que basicamente sustenta o capitalismo monopolista e que sustenta o imperialismo. Isso não é uma característica vigente no Brasil. A gente claramente tem um capital aqui financeiro não desenvolvido, a gente tem uma articulação central do latifúndio com os com o capital externo para subdesenvolvimento das forças produtivas do Brasil. A gente tem cada vez mais as contradições pré-capitalistas sendo atenuadas e cada vez mais sendo expostas. Isso a gente pode ver no campo, isso a gente vê nas relações de produção no campo. E se a gente for analisar piamente a nossa colocação internacional, essa alegação de subimperialismo não se sustenta também porque a nossa influência porque o capitalismo monopolista, o imperialismo se sustenta hoje também pela base militar. Então a nossa influência militar, a nossa influência a nossa força militar, a nossa influência tanto financeira quanto militar é extremamente baixa. A gente não tem esse poder, a gente não tem essa extensão de força e a gente serve como uma ilha bem entre aspas, mas a gente serve como um polo de influência do imperialismo estadunidense. Então a gente não tem essa autonomia do capitalismo. Então é totalmente equivocado colocar a gente como subimperialista. E a gente não cumpre um papel também assassino nocivo para que esse subimperialismo se prove. Mesmo na América Latina, a qual o nosso papel já foi extremamente complicado, a gente já teve uma relação complicada aqui com o país da América Latina, de Paraguai, mas assim, a gente não cumpre o papel do subimperialismo, as nossas contradições internas cada vez mostram que o desenvolvimento da história do Brasil que o desenvolvimento da história do capitalismo no Brasil é em cima de uma semifeudalidade. Então, é totalmente equivocada essa tese e é papel daqueles que provam, que analisam o Brasil realmente, mostrar que a tese do capitalismo desenvolvido aqui é equivocada demais e que a gente vive numa relação de semifeudalidade. Então, não existe a menor possibilidade, principalmente militar, da gente cumprir um papel imperialista. O Brasil não tem esse poder sobre ninguém, a gente não tem nem a gente não pode resolver nem os nossos próprios problemas para poder fazer esse tipo de coisa. Então é de tudo ridículo essa ligação. E porque, além do fato de que ignora a questão agrária dentro do nosso país, que é extremamente presente. A gente tem aqui essa burguesia compradora bizarramente, totalmente aliada aos interesses do capital externo. Então é importante pontuar, é sempre importante pontuar isso,
porque isso está se tornando cada vez mais evidente na realidade brasileira. Aí eu passo a fala para o Leonardo. Boa noite. Mano, minha fala também vai ser breve. Primeiramente, eu queria falar assim que esse texto foi muito bom. Ele é bem esclarecedor nas questões da economia, do imperialismo. E assim, eu acho interessante o estudo do imperialismo, do anti-imperialismo, porque tem muita coisa que se possa pontuar a partir disso. Assim como o Pedro falou das questões da semi-feudalidade e de como o imperialismo age aqui no Brasil e o quanto ele retarda aqui o Brasil, né? Então, assim, tem muita coisa interessante até para a luta contra o oportunismo, né? Porque muitos pegam algumas ideias, como essa da semi-feudalidade e tal, e a gente de maneira oportunista, a gente de maneira negando a semi-feudalidade e até para apontar mesmo as contradições, né, do nosso país, apontar todas as contradições. É interessante falar sobre imperialismo e tal, e Tia falava sobre isso, que a partir que a gente vai levando a luta de classes a cabo, vai levando as contradições, se forma um momento oportuno para que a gente possa mudar, né, o nosso país, para que a gente possa evoluir na luta de classes até a luta pela total emancipação. E eu só queria agora também falar de um texto, de um livro que eu tenho lido, que é do Hector Luiz, um trecho dele que ele fala inclusive sobre Lenin, nessa questão da... Primeiro, não, na verdade, primeiro eu queria falar de um pontuamento do texto que, assim, me chamou bastante atenção, que é quando se fala assim, ponto 3, a era das revoluções proletárias coexiste com a era das guerras imperialistas, que assumem a forma de guerras de rapina coloniais pela anexação e ocupação de países para convertê-los em colônias ou semicolônias, ou de guerras interimperialistas. Segundo Lenin, as guerras imperialistas impõem para os partidos comunistas e as massas trabalhadoras a tarefa histórica e a possibilidade de converter a guerra imperialista em guerra civil revolucionária. Tal compreensão se comprovou na Rússia e em países coloniais e semicoloniais como China, Coreia, Vietnã e muitos outros. Eu acho interessante esse entendimento de que Lenin fala sobre a questão de converter a guerra civil a partir da luta de classes em guerra revolucionária. E algumas partes do texto dele, que inclusive é muito bom, o programa militar da Revolução Proletária, que foram apontados no livro que eu citei, A Política Armada, que ele fala: quem reconhece a luta de classes, afirma Lenin, não pode deixar de reconhecer as guerras civis que em qualquer sociedade de classes representa natural e em determinadas circunstâncias inevitável continuação, desenvolvimento e agudização da luta de classes. Todas as grandes revoluções confirmam. Negar a guerra civis ou esquecê-la significaria cair no oportunismo extremo e renegar a revolução socialista. E outra parte. No plano teórico, seria totalmente errado esquecer que qualquer guerra não é mais que a continuação da política de outros meios. A atual guerra imperialista é a continuação da política imperialista de dois grupos de grandes potências. E essa política é gerada e alimentada pelo conjunto das relações da época imperialista. Mas essa mesma época deve ser necessariamente gerar e alimentar também a política da luta contra a opressão nacional e de luta do proletariado contra a burguesia. E por isso a possibilidade e inevitabilidade, em primeiro lugar, das insurreições e guerras revolucionárias nacionais, e em segundo lugar, das guerras e insurreições do proletariado contra a burguesia. Em terceiro lugar, da unificação de ambas as espécies de guerras revolucionárias, etc. Mas só isso, eu queria trazer mesmo esses dois pontos que, para mim, foram bem explicativos sobre essa questão. Eu ia falar brevemente sobre a questão da burguesia burocrática compradora no Brasil, né? O texto, ele toca num ponto lá na frente, que ele fala que os lucros dos capitalistas burocráticos aqui no Brasil e burocráticos compradores, muitas vezes,
eles são direcionados para títulos da dívida pública, porque aí isso é um instrumento lucrativo certo, porque o Estado ele paga a dívida, porque o Estado ele emite a moeda e paga a dívida, simplesmente. E aí vale muito mais a pena para o capitalista burocrático colocar os seus capitais para oferir lucros através do Estado, exatamente engendrando o capitalismo burocrático, né? Que é esse capitalismo onde o capitalista burocrático ele não necessita desenvolver as forças produtivas porque ele tem a garantia de que ele vai enriquecer por intermédio do Estado, né? Desse modo, o Estado passa a ser como uma parte da fortuna dele, uma parte da propriedade dele, né? Tipo, muitos capitalistas no Brasil burocráticos, a gente tem um exemplo de empreiteiros e tudo mais, eles não gastam nada, às vezes, nas suas empreitadas, né? E o Estado vai lá e gasta o dinheiro todo, e aí eles vão lá e enriquecem com isso, né? O Estado subsidia, o BNDES vai lá e dá subsídio. Esse ou aquele governo, o que muda qual a empreiteira que vai ser mais beneficiada. Então, dentro do Estado brasileiro, né, o próprio latifúndio, ele faz parte do capitalismo burocrático nesse sentido. O latifúndio ele não precisa se desenvolver porque ele já tem, ele sabe que se ele sair pegando terra aí, roubando terra dos outros, o Estado vai dar crédito e ele vai enriquecer, não precisa fazer nada. Então, os lucros capitalistas que o latifundiário feudal tem partem desse capitalismo burocrático, que é o fato de que o Estado é a garantia de que todos os capitalistas no Brasil, que são classe dominante, excluindo a pequena burguesia, a média burguesia, vão enriquecer independentemente de produzirem alguma coisa. Ou de elevarem o nível das forças produtivas, elevarem a produtividade do trabalho, elevarem a produção e abastecerem o mercado interno. Então, eles não precisam fazer nada. Eles só existem e o Estado vai lá e aí sim, como um verdadeiro papai, acaricia a cabeça deles e dá todo o lucro que eles precisam. Opa, à vontade. Eu não sei se era eu antes, se... É o Marconi. Era eu mesmo? Então tudo bem. Então, eu queria falar um pouco sobre a questão do latifúndio também, em ligação com o imperialismo, porque, né, o que vai gerar ali no decorrer ali da transformação, né, do capitalismo, né, para a sua fase mais putrefata, que é a do imperialismo, né, o que ocorre com a superacumulação, né, imperialista, a indústria e a agricultura nas nações desenvolvidas, né, vão começar a se fundir novamente, né? Por que isso, né? Porque as limitações da agricultura, mediante o desenvolvimento da cidade, né? Mediante o desenvolvimento urbano, elas vão se manifestar nesse desenvolvimento imperialista, né? Com mais força. Então, a tecnologia vai ter que se desenvolver no campo, a valorização da propriedade vai subir muito, né? A valorização da propriedade privada, né? Ou seja, o monopólio de terra vai também subir muito, né? O monopólio da terra a terra vai ser completamente monopolizada ali dentro dessas nações, porque exatamente, né? É necessário que pro imperialista que ele tem ali, né, especulativamente toda a terra possível, né? E este monopólio de terra, dado que nessas nações, né, ocorreram ali reformas agrárias e tudo mais, ele não vai dessangrar tanto para lá internamente quanto para cá, tá ligado? Porque quando você chega aqui, os imperialistas, né, num certo ponto da história, eles começam a monopolizar as nossas terras, mas eu já chego lá. Enfim, o que vai aumentar também com esse desenvolvimento imperialista e com o desenvolvimento da tecnologia no campo são as despesas, né? Os investimentos, né, em mecanização, os investimentos em insumos e tudo mais, né? E a taxa média de lucro vai cair. Então, nas nações oprimidas, a gente tem relações pré-capitalistas do campo sendo mantidas reconhecidamente
no início ali da virada para o imperialismo. Isso, obviamente, não mudou até hoje, a gente ainda tem isso acontecendo. Contudo, nesse início aí, né, a gente vai ver muito, muito claramente, né, as relações arcaicas de produção e a violência contra os camponeses de tipo pré-capitalista, né, sendo ali explícita mesmo. E, ao mesmo tempo, a indústria vai predominar sobre a agricultura dentro das nações imperialistas, enquanto nas nações oprimidas, a falta de tensão pela parte da cidade com uma indústria desenvolvida faz com que o campo também não se desenvolva nessas nações e não se desenvolva socialmente, mesmo quando há o desenvolvimento tecnológico imposto. Porque esse desenvolvimento não é nacional, esse desenvolvimento é imposto pelos imperialistas que têm interesse de auferir maiores lucros dessas nações, né? Então, se agora a gente tem o capital monopolista dominando a agricultura, né, que é a realidade, e a realidade tão mais cruenta dentro das nações oprimidas, né, a gente tem o capital monopolista dominando, ou, no caso, sendo a motivação, de fato, por trás das relações pré-capitalistas no campo, né? E aí, a partir disso, né, a gente vai ter a formação do complexo agroindustrial, né, das nações imperialistas, se utilizando ali de seu poder econômico, né, para subordinar a produção agrícola, né, ao monopólio de insumos e processadores e distribuidores, né, que estarão ali comprando estes produtos, né. Nas nações oprimidas, em particular, as subsidiárias de multinacionais, né, ou os conglomerados, né, que são beneficiários do investimento estrangeiro, né, criam aí essa subserviência dupla, né, sob a qual a gente vive hoje em dia. Então, enquanto a gente produz cada vez mais, dentro de uma certa perspectiva, pelo desenvolvimento tecnológico, as matérias-primas e os alimentos que nós produzimos e que forçosamente exportamos pelas políticas que são aqui adotadas, né, vão ter o preço rebaixado, né, dentro dessas nações como produtos, né, e os salários vão continuar baixos para os trabalhadores dentro dessas nações, em um primeiro momento, né, mas os produtos têm o preço rebaixado, portanto, os trabalhadores destas nações têm maior capacidade de compra e, portanto, obviamente não intencionalmente, né, mas se aproveitam desta relação de subordinação das nações oprimidas, o que não ocorre com os trabalhadores aqui, dado que quando há esta política, né, de exportação forçosa, né, essa política de exportação desregrada, o mercado interno vai ficar desregulado, né, vai acabar com o balanço do mercado interno, e aí os produtos logo, né, vão ter os seus preços ali aumentados exponencialmente, criando crises de inflação, hiperinflação e tudo mais, que desvalorizam a moeda, desvalorizam os salários, né? Ao mesmo tempo, a dívida dos latifundiários, que estão sempre a pedir subsídios do governo, né, ela vai apenas aumentar, eles nunca pagam essa dívida, a dívida é literalmente trilionária aqui no Brasil, eles nunca pagam essa dívida, o governo não lhes cobra essa dívida, essa dívida vai ser cobrada em cima das costas do povo, né? Enquanto, ao mesmo tempo, também o imposto dos camponeses pequenos e médios vai subir também exponencialmente, né? Ou seja, né, a grande classe de latifundiários tem dívidas gigantescas de subsídios do governo e tudo mais, impostos gigantescos que eles não pagam, né? Enquanto os camponeses médios e os pequenos camponeses vivem sempre ameaçados pela miséria e pela fome, porque os seus impostos são gigantes, né?
É, Então, apenas para eu terminar aqui, o que vai ocorrer dentro dessa perspectiva é que, enquanto os custos da produção aumentam, né, a gente vai ter mais camponeses pobres cada dia e menos latifundiários. Só que isso, no caso, não é nem menos latifundiários de uma forma boa, é menos latifundiários porque a competição entre eles aumenta e a monopolização da terra também aumenta dentro das nações oprimidas, né? E a maior aquisição e arrendamento de terra, né, vai depender ali da expansão das fronteiras agrícolas, né? O preço dessas terras vai subir mediante esta expansão, vai subir mediante as obras infraestruturais do Estado e também, né, com o progresso econômico e social de forma geral ali, o preço dessas terras sobem, cada vez menos gente tem capacidade de as adquirir, né? E a crise agrária e a necessidade de uma revolução agrária apenas se afirma cada vez mais dentro das nações oprimidas, né? Porque quando há o aumento do monopólio da terra, né, há também, conjuntamente, né, o domínio da produção de primários e alimentos, né, e o aumento das importações, de fato, nas nações oprimidas, tanto de processados, mas também, e começa isso a ser bem perceptível, de alimentos mesmo, porque as nações imperialistas também começam a produzir e a gente vai importando essas coisas. Além da gente ter, né, que vender os nossos produtos a preço de banana para processarem, a gente ainda vai comprar dos outros essas coisas que a gente tem plena capacidade de produzir, né? Então há um aumento da dependência nas semicolônias, né? E aí, mediante, né, por vezes doações, por vezes acordos especiais e tudo, essas semicolônias têm que fazer cada vez mais concessões políticas e econômicas para as nações imperialistas, né? Esta é a perspectiva geral do latifúndio dentro das nações imperialistas, né? Não é porque o latifúndio tradicional foi substituído por um latifúndio tecnológico, não é porque tem gringo comprando nossas terras, e na verdade isso só corrobora o ponto da semifeudalidade mesmo, e de que somos semicolônia, né? Não é por causa disso, né, que as formas de exploração do trabalho pré-capitalistas desapareceram, né? E de fato, estas formas de exploração pré-capitalista, a aquisição de terra cada vez mais por elementos do capital monopolista, o maior monopólio da terra, cada vez mais comprovam que nós somos exatamente semicolônias, né? Que nós somos aqui no Brasil uma semicolônia, que outras nações que passam por estes mesmos processos de maneira mais ou menos igual, né, com suas características particulares também, são semicolônias do imperialismo, e a contradição principal no mundo continua sendo entre imperialismo e nação, né? E a gente vê isso muito claramente, é só chegar no campo que a gente vai perceber isso com bastante clareza, não é uma coisa tão difícil de perceber, né? A gente tem um Estado latifundiário reacionário, latifundiário burguês reacionário, né? E a gente tem que pautar a derrubada desse Estado por intermédio de uma revolução democrática popular, né? Por intermédio de uma revolução que tenha o proletariado e os camponeses unidos, que paute também a revolução agrária, né? Se esta revolução agrária não é pautada, podemos dizer que, seguindo mesmo as teses leninistas de revolução nas nações oprimidas, o partido não está cumprindo seu dever. Se a atuação do partido no campo, né, nas organizações camponesas,
não é total se ela não tem presença, se o partido não tem presença no campo, se o partido está rechaçando ou menorizando ou simplesmente fechando os olhos para a questão do campesinato, ele não apenas está faltando com o seu caráter leninista, e alguns dizem que tem, não apenas está faltando com este caráter, como está faltando com qualquer tipo de caráter de partido popular que ele queira afirmar, seja leninista ou de qualquer outro tipo, né? A gente tem que ter isto muito claro na nossa cabeça. Enfim, era só isso que eu queria dizer. Eu ia falar, vou falar, na verdade, né, da parte que ele fala de como que o capitalismo nessa fase monopolista imperialista acaba por atravancar o desenvolvimento tecnológico, né? A gente ouve muitas vezes a lorota que se não fosse o capitalismo, não teria esse iPhone, se não fosse o capitalismo, a gente não teria nenhuma forma de desenvolvimento, como se o desenvolvimento fosse exclusivamente feito através do capitalismo, né? E esse texto ele mostra, na parte inicial dele, quando ele está falando de capitalismo monopolista, né, que isso é uma inverdade tremenda, né, porque existe uma certa relação até contraditória que o capitalismo, quando chega nessa fase, ele para de se interessar tanto assim pelo desenvolvimento tecnológico, ao contrário da fase anterior dele, né, e começa a investir em outras coisas, tipo maneiras de legitimar as suas ações, como fazer investimentos filantrópicos ou então financiar instituições tal qual a Anistia Internacional, esse tipo de coisa assim, que acaba dando uma fachada humana, né, do capitalismo consciente do que eles fazem, ou então até mesmo em investimentos em propaganda anticomunista, pura e simplesmente, né, em think tanks, como é o caso do Instituto Ford, né. E aí, ao mesmo tempo que ele faz isso, numa relação contraditória, ele acaba também investindo em tecnologia, só que de uma maneira que só serve a eles, porque por causa das patentes e tal, né, você acaba tendo um desenvolvimento feito científico, tecnológico feito somente para gerar mais lucro, e esse desenvolvimento fica preso, retido na mão de alguns punhados de empresas, né? E a consequência que isso vai ter, e o texto traz para a gente uma tabelinha, é uma concentração de produção em nível absurdo, né? Ele traz aqui dos anos 80 e anos 90, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que hoje em dia provavelmente está pior, visto aberrações tal qual Jeff Bezos e a ascensão dessas gigantes de tecnologia, que acabam também desenvolvendo tecnologia, mas no sentido mais imbecil do mundo, como a gente vê com redes sociais hoje em dia, que na minha opinião é um atraso no desenvolvimento mental da humanidade, enquanto poderia ter sido um desenvolvimento muito maior, né? Levar a gente como humanidade inteira para frente, não, né? A gente fica investindo em tecnologia, em algoritmo para fazer a gente curtir foto de gatinho e ficar puto com coisa besta na internet. E outra coisa, né, até esse papo do iPhone, né, da internet, ser tudo exemplos do sucesso capitalista, é uma grande mentira, que acaba que essas tecnologias partem de investimento estatal, né? A internet vem de universidades americanas, touchscreen, GPS, nada disso veio do setor privado, pura e simplesmente, né? E aí, outra prova uma prova prática que o socialismo é um exemplo nesse sentido de produção tecnológica, de inovação tecnológica, é a própria União Soviética, né, que levou um país basicamente agrário feudal em 50 anos aí literalmente para o espaço, né? Então, era basicamente essa a minha fala, curtinho mesmo, é só para combater essa ideia falsa de o capitalismo é o bastião do desenvolvimento da humanidade e nada mais pode existir além dele, né? Dando sequência aí nesses pontos levantados pelo Léo sobre a forma com que os monopólios atingiram, né, principalmente nessa fase imperialista do capitalismo, e recentemente também, com esses dados mais atualizados, também entra naquela discussão que o Pedro tinha entrado no início do debate sobre a questão do subimperialismo, né? Porque essas teses, eles acreditam a posição que o Brasil ocupa mediante a essa dominação do imperialismo global,
meramente por desenvolver na sua economia alguns setores que se enquadrariam como capital monopolista. Mas aí, quando a gente vai ver esses dados aqui no próprio texto, a gente vê que o Brasil está longe de desenvolver um capitalismo monopolista. Pelo contrário, a gente tem a economia completamente atrasada e aqui trazem os dados concretos de que a soma de 6 empresas elas adquirem o mesmo montante do PIB brasileiro, à época que foram comparados os dados. E não leva em consideração também que essas grandes empresas que se instalam no Brasil são empresas que são de capital aberto, são empresas de sociedade anônima, né, que constituem capital através do mercado de ações, e grande parte desse capital também é capital estrangeiro. Então, percebe-se que nem o capital que se desenvolve aqui na indústria é um capital plenamente nacional. O que é desenvolvido na indústria brasileira, que ainda é uma indústria muito mal desenvolvida, é alocado por esse capital gringo, capital financeiro, né, como foi debatido, né, que é a junção do capital industrial com o capital bancário para fazer esses empreendimentos. Grande parte desses empreendimentos eles são feitos justamente para aumentar o lucro desses conglomerados, ou seja, tanto essas obras quanto a questão dos transportes, por exemplo, que são desenvolvidos por essas empresas, elas são feitas literalmente para aumentar o montante de mais-valia extraído por esses monopólios gringos, e percebe-se que isso não denota nada, nem uma incipiente soberania nacional. Então, essas teses elas são completamente equivocadas, né? Porque parte de premissas que podem parecer certas, mas quando a gente vai investigar a fundo a realidade brasileira, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o Brasil é um país subjugado, as empresas daqui são subjugadas, as empresas públicas estão num processo cada vez maior de liquidação, de venda, enfim, de destruição mesmo do patrimônio público para esses grandes monopólios, e a forma com que o Estado ele é gerido por essa burguesia burocrática para desenvolver essa extração de renda, essa extração de todo produto que é feito pelo povo, né, pelo trabalho do povo brasileiro, ser transferido via impostos, via agiotagem, via extorsão, para o lucro individual e para o lucro desses conglomerados estrangeiros. Outra questão que é importante comentar é que alguns aspectos do capitalismo de livre comércio, que era ainda aquele que era desenvolvido ainda no século XVIII, meados do século XIX até, entre os pequenos e médios produtores, ainda permanecem, de certa forma, né, a questão da busca pela dinamização das trocas e, enfim, pelo controle de mercado, elas permanecem nessa fase monopolista, mas com outro caráter. Ou seja, não é que os monopólios eles ensejam uma estagnação eterna. Na verdade, não. Esses monopólios eles tendem cada vez mais a um confrontar o outro, se utilizando de artimanhas próprias dessa fase monopolista do capital, para, em cada fase, cada monopólio, cada grupo, cada conglomerado, cada cartel, cada país imperialista tentar atingir a sua soberania. Aí o texto ele elenca alguns dos mecanismos que são usados para isso, porque quando era na fase de livre concorrência do capital, que nem o Marconi mencionou, era empregado o progresso tecnológico, aquele capitalista que empregasse mais capital, por sua vez, ele ia ter uma técnica mais desenvolvida na exploração produtiva, e por sua vez ele ia desbancar os outros concorrentes. Mas isso já é completamente atrasado na fase monopolista, porque percebe-se que todo montante de capital, de mais-valia que é extraído, eles não precisam mais dessa inovação constante, dessa busca incessante por derrubar o concorrente através da dinamização da produção e do progresso técnico. Literalmente, os caras eles têm dinheiro suficiente para se utilizar de outras estratégias que são até mais vis, né, do que essa. E o texto ele elenca algumas. Queria dar destaque, óbvio, vou comentar sobre todas, né, em sequência, mas queria dar destaque para uma dessas
artimanhas que são utilizadas por esses cartéis que literalmente conseguem desbancar países inteiros, economias inteiras, que é o dumping. A gente vê o dumping como essa prática que os cartéis se utilizam, que esses grupos se utilizam de abaixar o valor das mercadorias, ao passo de que nem os custos de produção são compensados. Com isso, os grupos ou os países que eles querem atacar, eles se veem numa situação de abaixar tanto o preço que eles não conseguem nem manter a sua produção, nem o comércio, e eles são levados à ruína. A gente vê que isso foi bem utilizado pela OPEP e por esses países, né, exportadores de petróleo, nessa crise do petróleo que acometeu tanto o Brasil, mas principalmente a Venezuela. E a gente vê que essas práticas de dumping, elas são aplicadas junto com outros ataques vis do imperialismo no campo político e militar também. Tentativas de revoluções coloridas, investimento em grupos golpistas, boicote dos processos democráticos desses países que não são alinhados plenamente ao imperialismo, e a gente vê que o dumping ele é uma artimanha que é bem utilizada nesse contexto. Outros pontos que se utilizam são os subornos, né? Suborno é muito comum tanto nos países imperialistas quanto aqui, né, nos países semicoloniais, de capitalismo burocrático, mas nos países imperialistas, os subornos, eles servem como forma de comprar, de fato, os agentes do Estado e fazer com que ele mova toda essa transferência de renda em prol do lucro individual, né? Enfim, é essa forma com que eles conseguem fazer com que esses agentes fraudem licitações, contratem serviços por preços superfaturados, deem a primazia a alguns grupos que investiram na sua candidatura, ou até mesmo em suborno ilegal mesmo. Enfim, a gente vê que essa é uma prática comum de todos os estados capitalistas. A corrupção é inerente a essa forma estatal, né? Outra questão é o controle das patentes e privação do domínio tecnológico. Óbvio que o desenvolvimento da técnica, da tecnologia no geral, ainda é importante nessa fase monopolista do capitalismo, a fase imperialista. Só que isso também é feito de uma forma com que os poucos grupos que detêm todo esse capital acumulado, eles ofusquem completamente a capacidade dos grupos menores de desenvolverem, por sua vez, esse progresso tecnológico através de pesquisas e tal, do desenvolvimento técnico em si, né, pela privatização de patentes. Então, a gente vê que essas patentes, a forma com que o direito ele está cada vez mais voltado para essa questão de propriedade intelectual, de direito de patentes, elas também ofuscam o desenvolvimento tecnológico dos pequenos grupos e de países subdesenvolvidos. A gente vê até isso mesmo no Brasil. Existem medicamentos que as nossas organizações nacionais não podem pesquisar, mesmo a matéria-prima sendo disposta no solo brasileiro, porque a patente é de grupos farmacêuticos norte-americanos. Então, é uma bizarrice tremenda, né? E é algo que não entrava só o setor de medicamentos em si, mas todos os setores que envolvem essa busca tecnológica e até mesmo o desenvolvimento das forças produtivas. E a privação da venda de matérias-primas e meios de transporte. A gente vê que os países semicoloniais, eles são marcados por essa questão, né, de serem países exportadores de matérias-primas para esses países que são os países imperialistas que desenvolvem, de fato, o processo produtivo de forma a mover produtos de valor agregado. E uma das formas de escoar essa mercadoria é pelo setor de transporte, que acaba sendo também subdesenvolvido nas nossas localidades. Então, o Brasil é um país agroexportador, é um país exportador também de matéria-prima, como petróleo, matéria-prima bruta, como aço, e para isso a gente necessita de uma infraestrutura de transporte para desenvolver
esse comércio. Já seria uma situação bizonha, porque, por sua vez, a gente ser relegado a um plano de um país exportador significa que o nosso desenvolvimento nacional também é insuficiente. Mas a situação é tão gritante que até o setor de transportes é privatizado, desses grandes conglomerados imperialistas, e a gente se fode até nisso. Também, quando esses transportes eles calham de tombar, derrubar óleo, fuder ecossistemas inteiros, também não tem nenhuma forma de compensação, né, do nosso país. A gente vê que esse ano mesmo um navio cargueiro de petróleo derramou óleo que se esparramou na costa inteira do Brasil e nada aconteceu. E a privação de crédito, né? Privação de crédito é uma questão que eles se utilizam para sufocar completamente, para fazer com que não se desenvolva, né, a aplicação de capital nas indústrias daqui, fazendo com que a gente reforce essa situação de um país semicolonial, agroexportador, exportador de matérias-primas, e limitar, né, de todo o desenvolvimento dos países de terceiro mundo. Por enquanto, eu vou encerrar minha fala. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter wollen nicht fliegen wehren, nicht fliegen wehren zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Räuberheeren, setzt alle Herzen in Brand. Lasst eure roten Fahnen der Arbeit auf die Gedanken von jeder Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Eu ia comentar sobre o fato de que existe muito e respinga muito dentro da esquerda no geral. Essas teses de que o imperialismo é uma tese ultrapassada e tudo mais, que ela ficou no passado, que ela ficou no século XX. E, por incrível que pareça, essas teses elas se baseiam nos Estados Unidos ter se tornado o maior capitalista do mundo, como o fato de hoje a economia ser, entre aspas, globalizada, portanto, não existe mais imperialismo. E por mais que isso pareça bizarro, né, por mais que isso pareça simplesmente a naturalização de relações econômicas de julgo, de opressão, de exploração e tal, né, a ponto das pessoas, por exemplo, no texto cita sobre como os transportes marítimos são monopolizados por determinados grupos. Uma ínfima minoria, né, de grupos e tal, e uma ínfima minoria de países que detêm esses transportes marítimos que comercializam os produtos do mundo inteiro, né? Aí, tipo, as pessoas dessa tese, economistas e tal, tipo, doutores e tudo mais, dessa tese do imperialismo ultrapassado, que são de esquerda e tudo mais, até naturalizam, por exemplo, o comércio na África do Sul externo ser completamente monopolizado por navios ingleses, e é isso e tal, não é imperialismo, é só uma relação econômica de troca amigável. Mas essa tese ela respinga ainda dentro dos marxistas, porque é uma questão fundamental do imperialismo que é negada pela ampla maioria dos marxistas e pseudo-marxistas e tal no Brasil, toda a ampla gama de oportunistas, né, ligados ao marxismo, que buscam negar o marxismo e tal, buscam negar o leninismo. É uma característica fundamental do imperialismo a existência de países opressores e países oprimidos, né, sem a qual não existe imperialismo. Mesmo assim, muitas organizações, muitos partidos, muitos autoproclamados marxistas, não só no Brasil, em vários outros países, eles negam essa simples questão, assim, tipo, fala assim, tem exportação de capitais, beleza. Mas eles negam ou enebriam essa questão de existem países opressores e oprimidos, né? E aí as teses que existem a respeito do imperialismo, a respeito do capitalismo na sua fase monopolista, é uma tese completamente genérica, que se baseia
na reprodução ampliada que Marx falou, e aí faz, através da lógica, um desenvolvimento até o imperialismo, não compreendendo os aportes do leninismo para o marxismo e tudo mais, sem a qual a gente não pode compreender o imperialismo. E a partir disso, eles advogam um suposto capitalismo mundial, onde todos os países fazem parte desse capitalismo mundial, e aí o imperialismo é meio que comum a todos os países, restando apenas a questão de determinados países serem fortes e outros serem fracos, e esses países fortes predominarem, né? E os países fracos ficarem a reboque desses países fortes. Essas teses que são defendidas pela ampla maioria dos partidos de esquerda na América Latina, e são defendidas em outros países que também têm partidos revisionistas e tudo mais, são teses antileninistas que negam a questão de que o fundamento do imperialismo é o fato de que existem países opressores e existem países oprimidos. Então, aquela tese de que o imperialismo é uma teoria ultrapassada, de que o imperialismo de Lenin é ultrapassado, porque hoje a economia é globalizada, está presente entre os marxistas, porque eles se baseiam no fato da globalização, entre muitas aspas, para dizer que não existe mais países imperialistas e países coloniais e semicoloniais. Isso é absurdo, sabe? Isso é muito absurdo. Outra questão que eu ia falar é a questão da exportação de capitais, né, que eu acabei tocando um pouco, que tem muitos países que têm um PIB muito alto, o texto é o exemplo do próprio Brasil ou da Índia, mas que esses países não exportam capitais. Eles exportam principalmente mercadorias e matérias-primas para os países imperialistas produzirem os bens manufaturados mais acabados, né? Então, tipo, por mais que um determinado país ele tenha um produto interno bruto muito grande e tudo mais, muitas das vezes esse produto interno bruto é o lucro auferido pelos países imperialistas mesmo, pelas empresas transnacionais, que é remetido ao exterior, sem contar com o lucro que não é declarado. Então, tipo, com certeza o PIB do Brasil é muito maior do que o PIB que está dizendo nos índices, mas muito disso é drenado para o exterior completamente, não investido na produção, e já o lucro próprio dos países imperialistas, das transnacionais monopolistas, sendo o Brasil e outros países, países que exportam principalmente matérias-primas e tudo mais, muito, muito mais do que exportam capitais, se é que exportam alguma coisa que seja considerável. Aí outra coisa que eu ia falar é a questão da corrupção, que o Nathan tocou, que essa questão é muito interessante, porque o capitalismo burocrático, apesar da corrupção ela ser presente em todos os países capitalistas, a gente tem um exemplo aí dos Estados Unidos, exemplo clássico, assim, claro, absurdo, né? Mas no capitalismo burocrático, a corrupção ela não é só um elemento do capitalismo, um elemento importante, mas ela é central, no sentido que o capitalismo burocrático ele nasce, ele se origina e ele se baseia na corrupção dos funcionários do Estado. É nesse sentido que determinados burgueses são donos do Estado, através da corrupção dos funcionários do Estado, seja ela legal ou não, né? Independentemente da lei. E eu ia tocar em outra questão que é a questão exatamente do desenvolvimento de tecnologia, né? Porque no Brasil, quando a gente estava fazendo a busca pelo pré-sal e tal, com a Petrobras, a gente desenvolveu tecnologias nunca antes vistas pelo mundo de perfuração, com a Petrobras, né? E a Petrobras fez vários investimentos educacionais, científicos, tecnológicos nas cidades, nos municípios. Macaé é um exemplo e tal. Mas a Petrobras também desenvolveu várias tecnologias que nunca haviam sido desenvolvidas no mundo todo, né? Inclusive, esse foi o único ramo que, de fato, o Brasil se desenvolveu nos últimos anos, que foi a indústria naval. Ainda que de maneira muito absurdamente tímida e completamente atada aos países imperialistas, teve um desenvolvimento nacional, ainda que tímido, por conta dessa questão de procurar o pré-sal e tal, e a perfuração e tudo mais. Foi um dos únicos momentos que, depois da década de 80, foi realizada obras de engenharia nacionais de fato, sabe? Porque os engenheiros no Brasil não fazem engenharia, como diz o Adriano Benayon, eles fazem outra coisa. Aí eles vão fazer engenharia nos países imperialistas. E isso foi completamente posto a perda total e tal, com um leilão de Libra lá no governo Dilma, em que empresas chinesas, norueguesas e tudo mais compraram Libra, compraram a maior parte do pré-sal, portanto, os maiores poços de petróleo do Brasil e as tecnologias também. Então a gente está vendo aí um desmonte do Estado
brasileiro completamente, não só, essa ou aquela empresa, esse ou aquele ramo estratégico, tudo mais, mas um desmonte no sentido de nação, civilização e tal, no geral. E teve essa questão aí, né, que por mais que o Estado semicolonial, às vezes ele invista em desenvolvimento capitalista nacional, acaba que isso acaba nas mãos dos países imperialistas, né? E a gente acaba tendo que realizar lutas e tudo mais, econômicas, mas que só vão ser vitoriosas de fato se a gente derrubar esse Estado semicolonial. Aí era isso. Indo de contra o que o Pedro falou, essas teses sobre a superação do imperialismo que a gente vê rondando a esquerda de hoje em dia e tal, aqui no Brasil, a esquerda reformista, nada mais quando a gente lê o texto, esse texto que a gente leu hoje, e também tem um texto do Harpal Brar, Democracia, Burguesa e Fascismo, que a gente já leu algumas vezes durante a existência desse grupo aqui. Eles falam sobre a tese de Kautsky sobre o superimperialismo, que basicamente seria tipo, o imperialismo chegar ao nível de hegemonia, por assim dizer, tão alto que ia ser impossível que a economia não fosse planejada. Mas o que a gente vê não é isso, né? Tipo, a gente vê que apesar dessa economia imperialista ser globalizada nos dias de hoje, ela é globalizada no sentido de hoje em dia existir uma hegemonia estadunidense no imperialismo mundial, né? E que essa hegemonia ela é uma hegemonia também na dominação sobre essas colônias e semicolônias pelo mundo todo, uma dominação econômica, cultural, né? E que, na verdade, isso, apesar de engendrar certo grau de planejamento dentro dos círculos imperialistas, isso, na verdade, agrava ainda mais a anarquia de produção nos demais países, né? Então, essa teoria... Então, sobre essa questão do hegemonismo do imperialismo estadunidense, né, do mundo, que dá aparência, assim, que é daquilo que a gente chama hoje em dia de globalização, mas que, na verdade, é uma dominação total do monopólio do capital financeiro do mundo. Então, apesar desse superimperialismo dos dias de hoje, globalizado, ter engendrado um certo planejamento na economia para que esses ativos sejam distribuídos no melhor interesse do imperialismo no mundo, isso não eliminou a anarquia de produção, muito pelo contrário, né? Ela só aumentou nos países coloniais e semicoloniais, mas que e reforçou que a tese do imperialismo de Lenin não é uma tese ultrapassada, muito pelo contrário, é a tese do capitalismo moderno, seja o capitalismo de bem-estar social, seja o liberalismo do início do século, seja o neoliberalismo dos dias de hoje. O imperialismo ainda é a política do capital financeiro mundial. Sobre a questão da venda dos campos de lira que o Pedro estava falando, né? Na época, eu era adolescente aqui em Macaé, né? Quando estava rolando a descoberta do pré-sal e eles estavam começando a explorar de fato, abrir os poços. Aqui na cidade, o ensino público, a gente tinha tudo, tá ligado? A Petrobras dava tudo pra gente, dava mochila, dava material escolar, dava cultura, a gente tinha eventos culturais toda semana, a gente participava de atividades científicas na Petrobras direto. Então, a gente vê que não é só o impacto que a gente sente com o desmonte, né, da indústria nacional, ele não é só sentido na questão econômica também, mas que essas indústrias grandes nacionais, elas dão um retorno muito alto para a população que vive em torno dela, né? Macaé, a bacia de Campos aqui, produz 81% do petróleo nacional. Então, tipo, é uma região que depois principalmente depois do leilão dos Campos de Libra,
caiu muito, tipo, a cidade hoje em dia é vazia, antigamente era cheio de gente, então é uma dominação, assim, total mesmo, econômica e cultural, porque essas empresas, elas engendram, porque já que elas estão aqui, elas têm a noção de que os futuros funcionários dela vão vir necessariamente daqui, entendeu? Mas com isso indo para fora, essa frase do Benayon, né, é muito interessante, que os engenheiros daqui não fazem engenharia. E isso, quando a gente dá uma voltinha pelos parques industriais de Macaé, a gente vê isso muito claramente, que apesar daqui sair daqui a maior parte do petróleo brasileiro, as indústrias daqui basicamente são grandes galpões de depósito, então os engenheiros daqui, eles só trabalham com isso, entendeu? É logística de material, quanto que um guindaste vai aguentar levar tal caixa, mas nada voltado para a produção, muito pelo contrário. Hoje em dia, a gente está vendo uma parte, hoje em dia mesmo, tipo, essa semana teve uma grande venda aí de vários ativos de refinarias de petróleo, né, pelo Brasil inteiro, e isso vai se agravando cada vez mais. Então, o que a gente vê não é uma planificação geral da economia com esse imperialismo globalizado, mas sim uma precarização cada vez maior, uma agravação cada vez maior dessa anarquia da produção. Eu queria comentar um pouco sobre algo que o Pedro falou ao início da fala dele, que é sobre a questão de circular essa tese aí dentro da esquerda, de que a questão do imperialismo foi superada, né? Essa tese ela circula de algumas formas diferentes, né? Inclusive a própria tese, né, do subimperialismo, preconizada ali pelos defensores da teoria marxista da dependência e tudo mais. É uma negação, né, da questão do imperialismo, né? É uma negação das teses leninistas do imperialismo. Muitas vezes se manifesta mesmo como uma desavergonhada, um desrespeito, né, com a tradição revolucionária leninista, né? Mas ocorre também de outras formas, algumas mais palpáveis, né? E sobre isso, pensando na questão da globalização, né, como é chamada, né, que é a questão do neoliberalismo, eu queria comentar que o neoliberalismo ele nada mais é do que a radicalização, né, maior do idealismo burguês, né, e a rejeição de todas as pautas que foram levantadas, né, e que foram ganhos da classe trabalhadora dentro da vitória bolchevique, né? E, bom, dentro dessa perspectiva, vão se apagar, né, não apenas as pautas, né, que agora a gente vê, né, com a derrota dos trabalhadores, muitas vezes sendo afirmada aí como política de governo, né, como, por exemplo, com a reforma trabalhista aqui no Brasil e tudo mais. Elas vão ser não apenas apagadas da ordem do dia, né, as próprias mais parcas reformas, né, vão ser apagadas da ordem do dia, mas a própria vitória dos trabalhadores, ela passa a ser vista, né, muito mais do que já era, e hegemonicamente vista, dentro da própria esquerda, muitas vezes de forma hegemônica, vista como um mero ato de violência, né, ou como uma mera tentativa que falhou. Os trabalhadores são colocados como bárbaros sempre que tentam se organizar e se levantar, né? Afinal, assim são tidas as vitórias que eles tiveram ao longo do tempo, né? Então, com a crise do revisionismo soviético, posteriormente do revisionismo chinês, e com o recrudescimento da violência imperialista, né, o que ocorre é esta denúncia de uma suposta crise na questão do socialismo no geral, né? E quando eu digo suposta, eu quero dizer, pois a própria pauta do socialismo ela
passa a ser relegada a segundo plano, até mesmo por aqueles que dizem defendê-la, né? Então se cria, né, essas ideias na esquerda que vão desde as deturpações grotescas, né, de revoluções ali, revoluções entre aspas, né, possíveis e diversas, né, que não têm um caráter socialista ou que iriam contra o socialismo do século XX, né, que é o socialismo de libertação do imperialismo, né, de independência para grande parte das nações ali, vão desde esta parte, né, que é mais palpavelmente ridícula de um ponto de vista de luta popular real, até mesmo as perspectivas pusilânimes, né, de revolução como horizonte que são colocadas à frente, que de fato, dentro da perspectiva das camarilhas de oportunistas que afirmam este chavão de revolução como horizonte, né, o que é até um desrespeito com o nosso querido Eduardo Galeano, que falava sobre isso, né, mas com toda certeza não neste sentido. Eles colocam essas pautas de revolução como horizonte, porém não agem de forma alguma para buscar esta revolução. Então, esta revolução como horizonte deles, de fato, se torna uma revolução como miragem, né? E esta miragem, ela é uma miragem que eles afirmam ali para os seus militantes, né? Essas direções revisionistas e oportunistas afirmam ali para os seus militantes para os enganarem e criarem uma massa de seguidistas, de pessoas dispostas a defenderem os seus programas pífios por conta desta perspectiva revolucionária utópica e muitas vezes nem mesmo irrealista, mas surrealista, né? Então, este fenômeno, né, globalizante, né, ele veio principalmente pela via econômica, né? E ele nada mais foi do que o último passo, né, para concretizar. Obviamente o imperialismo já havia concretizado isso muito bem, mas foi o último passo para assentar de forma a combater mesmo a ideia de uma revolução, mesmo a ideia de uma independência, né, para concretizar essa posição bem decadente do imperialismo, né, algo que Marx e Engels já anunciavam no Manifesto Comunista, né, que era exatamente a ação expansionista da burguesia como algo que nunca para, né. Porém, esse fenômeno foi também ideológico, né. E a sua ideologia, ela vai retomar algo que é até muito caro aos economistas do século XVIII, né? Que é a questão de que a produção ou o modo de produção, né, são eternos, não são históricos, né? E aí a gente simplesmente tem que aceitar isso. E o tanto de gente na esquerda que infelizmente repete isso, de uma forma ou de outra, como eu já disse, dá para você dizer isso afirmando a revolução, infelizmente, né? Porque, como Lenin colocava, palavras são baratas. Então a nação ela é extinta, né, para todos ou para a grande maioria do mundo, para que umas poucas nações possam, né, continuar sem mais embargo o seu domínio neocolonialista, combatendo ali toda a perspectiva revolucionária que foi gigantesca no século XX. E hoje em dia a gente vê, eu não sei nem qual que é o nome que se dá, mas gostam de chamar de corrente, às vezes, correntes que vão dizer, né, que as revoluções do século XX falharam porque foram nacional-desenvolvimentistas, porque não se importaram o suficiente com o meio ambiente, porque
foram autoritárias e não sei mais o que, né? Negando todo o progresso, negando todo o progresso, desrespeitando os povos que se inseriram nesses processos com valor e honra e que não se esconderam em torres de marfim enquanto a polícia criava mentiras para entrar em acampamentos e assassinar o povo, né? Então, cometem esse desrespeito com os povos que lutaram, cometem o desrespeito com o povo que aqui no Brasil, infelizmente, permanece em grande parte inerte, cometem o desrespeito com o povo que no Brasil luta, né? Apenas para afirmarem ali a sua corrente. Não respeitam o mínimo do mínimo, que é a ciência. Não respeitam o que é a ciência do povo. Não respeitam a questão de que a ciência do povo se desenvolve na luta do povo, na revolução. E aí, unido a isto, né, este inimigo, não inimigo, né, mas estes desvirtuadores, não necessariamente inimigos, mas desvirtuadores da questão dentro da própria esquerda, unido a isso, a gente ainda tem a realidade da própria verdade burguesa, né? Ou seja, a gente ainda tem o monopólio da informação burguês se afirmando como monopólio da história, entre aspas, popular, né? Que difunde o ópio idealista da burguesia às massas, né? Que a burguesia vai impor a essas massas, e que faz com que a derrota de um foco da revolução, seja lá na União Soviética, seja com a degeneração chinesa, se faz a derrota da revolução como um todo, né? A gente vê como esta afirmação é idealista, né? Como esta afirmação não garante nada para a burguesia a não ser a postergação momentânea da revolução, porque os espanhóis também, quando derrotaram, né, os defensores ali do feudalismo, né, quando derrotaram também os levantes da burguesia à época revolucionária, né, acharam também que tinham acabado completamente com a revolução burguesa, e não foi assim, né. E o Nelson Werneck Sodré, ele vai dizer, num texto brilhante dele que chama exatamente Imperialismo e Neoliberalismo, ele vai dizer: o sonho hitleriano de um mundo só, sob um só dominador, estava consumado. Ele diz isso em relação à derrota, principalmente da União Soviética, né? Eles passam a considerar que este sonho está plenamente consumado, que a hegemonia foi plenamente conquistada, e a gente tem que lutar exatamente para quebrar essa crença pueril deles, né? Tem que ensinar um pouco de humildade para eles, né? Que este fim da história que eles afirmam de fato não aconteceu. Nós ainda estamos aqui. Por isso que é tão necessário combater as ideias de que não estamos, que partem de dentro muitas vezes da própria esquerda, né? E de forma mais danosa de dentro da própria esquerda, eu diria, né? Esta esquerda que não traça linha nenhuma, nem a mais apagada com o inimigo. Aqui no Brasil, a gente ainda tem os sedimentos de sempre, né? De nossa miséria, né? Criada pelo colonialismo e depois mantida pelo imperialismo. A gente ainda tem os sedimentos da nossa falsa independência, a gente ainda tem um Estado burocrático burguês latifundiário que está completamente subordinado ao imperialismo e que sempre visou e visará, enquanto não houver uma revolução popular democrática, sempre visou tornar estanque
toda forma de progresso do povo, tudo aquilo que é necessidade popular. A gente ainda tem as correlações de classe internas e externas que subjugam o povo, né, que irão manter este estado de pé, e portanto a gente ainda tem a necessidade de modificar o caráter desse estado, e portanto a revolução é mais do que justificada, né? Outra coisa que Marx e Engels já colocavam no manifesto é que a revolução contra o capital primeiramente vai ter caráter nacional, né? E ela terá dentro das nações oprimidas também um caráter democrático, um caráter de nova democracia. A questão da independência não deve ser nunca relegada, né? O internacionalismo, dentro dessa relação de uma revolução nacional, ele adentra a questão exatamente pelo desenvolvimento nacional independente e o apoio às revoluções, às revoluções que ocorrem nas nações oprimidas, né? A gente tem que se desenvolver independentemente, a gente tem que se desenvolver como povo, a gente tem que se desenvolver dentro da perspectiva de que somos um povo oprimido, para podermos de fato afirmar esse internacionalismo. Não existe internacionalismo se o povo não se reconhece como povo oprimido e não se movimenta para deixar de ser oprimido. Sob o estado atual, internacionalismo é uma palavra bonita. A gente tem solidariedade com os povos e isso pode ser afirmado como internacionalismo. Contudo, o internacionalismo concreto, ele só se concretiza dentro da perspectiva de uma revolução nacional, né? Inclusive, o internacionalismo utópico, né, ele vai até mesmo ser uma forma de legitimar imperialismo, né? Como a gente vê aí ocorrendo quando defendem revoluções coloridas, por exemplo. Este internacionalismo utópico literalmente legitima o imperialismo, né? Então, tem algo também que está neste texto do Sodré que eu acho muito interessante, né? Onde ele vai falar, né, sobre a realidade da globalização neoliberal ser mais importante, né, que a confusão conceitual que ela pretende ser, né, e que esta realidade da globalização é uma de miséria. E então ele vai dizer, aqui eu cito diretamente: enquanto se discute o sexo dos anjos, prosseguem inexoráveis e tempestuosos a privatização das empresas estatais, os violentos cortes nos gastos correntes, deixando um roteiro de ruínas, o sucateamento da rede hospitalar, a destruição da estrutura do ensino público, o fim da pesquisa científica e do estudo das inovações tecnológicas. A salvação do país está reduzida à demissão em massa de funcionários públicos, a redução dos salários, a reforma da Previdência para ampliar espaço às empresas privadas. E é interessantíssimo que ele escreve isso na década de 90. E a gente está vivendo algo tão diferente assim hoje em dia. O capitalismo ainda tem caráter de progresso, o imperialismo tem caráter de progresso. Alguma das conquistas pequenas e muitas vezes inúteis políticas feitas por reformistas modificou este estado de coisas. O combate ao reformismo, o combate às pautas pequeno-burguesas e reformistas está na ordem do dia, pois elas apenas servem para estagnar e enganar o povo. As eleições dentro da perspectiva de fascistização do Estado são um engodo para o povo e o povo já o percebeu. Elas sempre são, mas dentro desse processo é ilegítimo até mesmo pensar em disputar, né?
elas são um engodo para o povo e o povo percebe cada vez mais, porque juntando branco, nulo e abstenção, a gente teve 30% que simplesmente preferiu nem ter governo nas eleições de 2018, mais de 30%, né? Então, quando a gente vai pensar numa alternativa, numa saída para isso, a gente tem que levar em conta que o povo ele quer o direito de escolha, ele quer o direito de escolher, não, na verdade, né, de ele mesmo poder administrar as riquezas que ele produz. Ele não quer escolher alguém que vai o enganar e dizer que vai distribuir e dizer que vai fazer isso e aquilo. O povo ele quer ele mesmo ter esse poder. Ele quer ele mesmo ter esse poder. E se ele não se sente representado, é porque ele não está sendo. Não de fato. Representatividade como pauta, representatividade como questão dirigente é inútil. Como pauta central é inútil. Porque o povo não se sente mais ou menos representado enquanto ele não sente que ele mesmo tem o poder de tomar posse das riquezas que ele produz. A política para o povo é só votar sem questionar. Sempre foi. Enquanto para os burgueses foi sempre outra coisa. Porque eles têm o poder de comprar quem eles bem entendem no Congresso, eles têm o poder de destruir internamente e externamente, vindo ali dos burgueses das nações imperialistas, governos atrás de governos, a partir de quartéis generais, de agências de inteligência, né? E eles fazem isso para cada vez mais terem cada vez mais barato o produto do suor e do sangue do povo brasileiro. A gente não pode de forma alguma afirmar que a questão do imperialismo foi superada, pois não foi. E o golpe que sofreu a entreguista Dilma Rousseff é prova disso. Ah, mas ela era uma entreguista, era, com toda certeza. Contudo, isto é prova de que nossa política é subordinada ao imperialismo. Os conluios foram feitos dentro das nações imperialistas, foram feitos aqui dentro para a glória das nações imperialistas, e isto só se afirma cada vez mais quando a gente vê as atitudes de Bolsonaro e quando a gente via antes as atitudes de Temer frente à possibilidade de ou defender as riquezas nacionais o mínimo que fosse, ou prostituí-las o máximo que podem, né? A gente vê como isso se afirma na nossa realidade atual. Então, eu creio que tanto afirmar de forma categórica que o imperialismo desapareceu ou qualquer coisa do tipo, quanto também afirmar de forma avergonhadinha que a questão não é mais oposição nação-imperialismo, o que é dizer a mesma coisa por outras palavras, são formas contra-revolucionárias de colocar a questão do povo brasileiro, de colocar a questão das revoluções de forma geral. Encerro aqui minha fala. Então a gente pode caminhar para o encerramento. Por mim, de boa, pô. Alguém puxa aí uma sistematização geral sobre o encontro de hoje e a gente já abre para as falas finais. Eu acho que hoje a gente foi importante, né, para a gente colocar na mesa vários erros, inconsistências teóricas e revisionismos e oportunismos no geral a respeito da tese de Lenin sobre o imperialismo, né, que é uma tese inegável. Apesar disso, muita gente se esforça muito para negar e tal. E aí serviu também para a gente colocar quais são as questões, né, fundamentais que caracterizam o imperialismo e tal, que é aquelas que a gente falou no começo: exportação de capitais, monopólio de capital financeiro, e a questão das colônias, semicolônias e tudo mais. Eu ia ressaltar aqui essa parte do texto que fala sobre a dominação imperialista sobre o terceiro mundo, que fala exatamente sobre os fundamentos do imperialismo, né? Primeiramente os monopólios, né? A monopolização de matérias-primas e produtos agrícolas para obter os preços mais baixos, monopolização da exportação de capitais para o país colonizado
a monopolização do mercado interno do país colonizado, garantir o amplo acesso à mão de obra barata de operários e camponeses, manter o país colonizado como esfera de influência militar e política para a manutenção das condições para levar a cabo eventuais guerras de agressão ou ameaça, simplesmente, que já é uma agressão por si só. Sabe? Aí, na sequência, fala que os países imperialistas estabelecem extensas plantations de exportação de minérios, petróleo e outros recursos naturais, arrebata as matérias-primas e produtos agrícolas e exportação de matérias-primas e produtos agrícolas geram nos países semicoloniais determinada receita que pode ser utilizada na compra de produtos manufaturados a preços exorbitantes. E aí fala como os países semicoloniais saem completamente dependentes, né, no comércio internacional, exatamente porque eles exportam simplesmente matérias-primas e os países capitalistas desenvolvidos obrigam eles a exportar simplesmente matérias-primas. Lá no começo fala sobre como o fato do capital financeiro dominar completamente o capitalismo no mundo, né, o imperialismo ser o colonialismo e o neocolonialismo engendrado pelo capital financeiro, de modo que nos países semicoloniais só é aceito pelo capital financeiro que ele mesmo invista em matérias-primas, em produção de extração de matérias-primas e tal, ao contrário do desenvolvimento industrial mais moderno e etc. Aí era isso que eu ia ressaltar, só resumindo. A questão do campo também, que é importante, que os imperialistas eles se baseiam nas classes mais atrasadas, né, se apoiam nas classes mais atrasadas, com um destaque ao latifúndio feudal, e aí baseiam sua produção e o capitalismo que entra aqui a partir da exploração semi-feudal no campo, e a questão da queda do preço dos produtos que são exportados pelos países agrários, né? E como isso causa completa crise nesses países e tal. A exemplo do Brasil mesmo, que a gente teve a crise de 2015, que a gente não saiu até hoje, e cada vez mais a gente se afunda mais. Como, tipo, coloca exatamente a questão de que para a gente poder não se afundar mais nessa crise, a gente precisa se libertar desse imperialismo e derrubar o Estado semicolonial. E ressaltar novamente também essa questão que é muito importante, que a gente sempre tem que colocar do imperialismo como questão econômica, né? Centralmente econômica. Porque é costume de achar, né? As pessoas acharem que o imperialismo é como se fosse a nossa mãe invisível. E aí a gente, ao invés de explicar as coisas com o liberalismo não foi seguido, a mãe invisível não atuou tanto assim, a gente explica com os Estados Unidos foi lá e fez isso. Sabe? Mas não é exatamente isso. É questão objetiva de como o imperialismo domina nossa economia e não precisa nem penetrar a fundo na teoria leninista para ver que o imperialismo domina completamente todos os setores da nossa economia, sem exceção, né? E aí, sempre ressaltar isso, a questão econômica, né, do imperialismo, e o fato de como as classes aqui são compradoras do imperialismo e tal, e tornando nosso povo completamente subalterno, o nosso país subalterno. E como isso é a questão fundamental e central da Revolução Brasileira, né? Exatamente como os camaradas falaram, a contradição entre nação e imperialismo, e como ela se expressa da maneira mais aguda, na contradição entre os camponeses e os latifundiários, né? Da maneira mais encarniçada. Aí é isso. Eu tenho a dizer só mais uma citação do Sodré, homem de valor. O neoliberalismo busca embalar as consciências com palavras sonoras e vazias. O povo, cada dia mais pobre, procura compreender a razão de sua miséria. Assim avança, às vezes tragicamente, o processo político brasileiro em nossos dias. Que a gente possa modificar isso aí o mais celeremente possível, apoiando sempre a luta popular. Então, a questão que se coloca, né, a questão que o Brasil é um país oprimido, né, pelo imperialismo, ao contrário do que se apregou por aí e tal. Até em relação a outros países, como Índia, como até as Filipinas mesmo, né,
Muitos dizem que as Filipinas já é desenvolvido, que a Índia já é desenvolvido, o Brasil também, todos os países fazem parte da cadeia imperialista, mesmo que eles não sejam tão fortes assim quanto a França. O Brasil é um país oprimido, essa é a questão central da Revolução Brasileira. E é isso, encerro.